Bonjour, meu povo maravilhoso. Espero que estejam bem. Quarta-feira, 2 de abril, e vamos com o nosso tarô do dia. Bom, hoje é dia 2 é dia da cooperação, né? Mas se você é daquele tipo que ajuda tanto exacerbadamente e esquece de você, preste atenção. Fora isso, desafios do número 2 é esperar demais. Ficar na passividade excessiva, ou seja, eu espero muito que os outros façam, que as coisas venham até mim e não tomam decisões, tá? O 2 é o equilíbrio do 1, então a gente tem a independência, mas que é o Yang, e a gente tem o 2, que é o Yin, mas você não pode ficar na passividade demais, tá? Vá realizar seus sonhos e ideias, ótimo dia para trabalho em equipe, então isso é muito bom, mesmo que a sua equipe não colabore. Pense assim, Deus, como posso colaborar com essas bênçãos no dia, ok? Mas vamos ao que interessa, cartinha do nosso dia. Ok. Olha só, gente, hoje é o dia da compreensão, tá? Aqui tem um pássaro se libertando, enfim, muito simbólico. Se você está preso ou presa a questões, a ideias, é necessário que você faça um momento de reflexão, internalize e assim compreenda e se liberte, tá? Muitas vezes ficamos presos a muitas coisinhas e isso vira um coisão. Então, o que eu quero falar para vocês numa linguagem muito simples é que o que você está precisando compreender sobre as situações que estão acontecendo na sua vida a fim de se libertar, tá? Enfim, o pássaro é um símbolo aí de liberdade, de alçar voos. Gosto muito de falar de comunicação. De comunicação também. Eu estou trazendo essa parte da comunicação porque eu já trago um símbolo ligado a outro, que é a questão da cooperação hoje, tá? Não fique apegado a coisas pequenas no seu ambiente de trabalho, no seu cotidiano hoje. Então, compreenda as coisas e se liberte, tá? De pensamentos ou da reclamação. Mas, o que eu quero falar aqui também é que muitas vezes a gaiola já está aberta e a gente que fica apegado e não quer voar, tá? Então, perceba se não é o seu caso para o dia de hoje, tá bom? Vamos lá. Eu falo mensagens gerais logo no início porque muitas vezes as mensagens específicas não estão casando com determinadas pessoas. Então, muitas vezes até o terceiro, quarto story geralmente, enfim, geralmente a energia geral. É isso que eu quero falar, tá? Gente, e caiu a carta Issaz, e essa carta vai falar muito de um período de inverno, tá? É um período onde as coisas estão mais frias, mas compreenda que elas são para estar mais frias, para que você venha a dar um próximo passo, ok? Talvez você esteja numa fase onde muitas coisas não estão acontecendo. E quando a gente está no inverno, a gente precisa conservar para esperar a nova estação. Se vocês não viram a intuitiva, que foi a intuitiva que eu fiz na semana passada, eu falei, tem um inverno aí, acho que está no título ou está no card, lá no YouTube, tá? Tem um inverno aí e esse inverno está esperando, tem um sol lindo para brilhar depois, né? Um sol de primavera, tá? Onde vocês vão ver coisas florescer, ok? Aproveitem esse tempo para ter conhecimento, para ler, para estudar, para exercitar a criatividade. Então, você precisa ter conhecimento. E ter conhecimento a gente tem quando a gente estuda, quando a gente se autoanalisa também. Procure ler coisas que possam favorecer você na sua compreensão de vida, tá bom? É isso. Vamos lá. Situações específicas agora. A gente sempre aproveita esse período. Tem uma carta que é a carta do tarot de Bellini que eu tenho, que é a carta da esterilidade. Eu gosto muito dela porque é uma ilha, é como se a pessoa estivesse ilhado propositalmente para que a pessoa, olha, ela precisa estudar. Eu falo assim, são seus protetores, seus guias dizendo, você precisa estudar, você precisa disso aqui agora, né? E para que você venha a compreender um pouco mais sobre a vida e passe para uma próxima fase. Mas tá bom, vamos lá. Situações específicas. Ok, tem uma imperatriz aqui.
Gente, a espiritualidade está super abençoando aqui a vida de pessoas que estão passando por essa situação. Muita gente está no escuro, sem saber para onde vai. Mas tem um poder pessoal aqui, tem uma prosperidade, tem uma fertilidade. É como se a gaiola de fato estivesse aberta. Mas a pessoa não está conseguindo enxergar, ok? Pode ter ansiedade envolvida, sim. Mas tem um equilíbrio. A vida está colocando as coisas no seu devido lugar. Tem uma rainha de ouros que está em contenção. Tem a situação da semana toda aqui. Eu sempre falo, gente, são quase intuitivas isso aqui. Para muitas pessoas, tá? Que estão me dando feedbacks. Eu ia falar dela, mas ela já caiu, que é a roda da fortuna. Eu vejo muito aqui, eu já estava vendo muito aqui a questão dos altos e baixos da vida. E de você ter que lidar também com o imprevisível. Só que a diferença é quando a gente muda a perspectiva diante das coisas do que está acontecendo conosco. Muitas pessoas aqui trabalham com espiritualidade, tá? Ou já tem uma conexão muito grande com a espiritualidade, mas está contido, está contendo ainda o poder. Mas vai chegar o momento de mostrar e de escancarar esse poder para o mundo, porque tem uma abundância aqui, tem um 3 de copas trazendo abundância, trazendo a satisfação máxima. Tem alguém sabotando o próprio poder. Tem alguém que precisa abraçar a criança interior e também trazer aspectos da criança. Trazer os aspectos da criança no sentido de leveza, no sentido de voo para a vida. Eu gosto de trazer um pouco da criança para os aspectos do arcano do louco, por exemplo, né? Que é onde você contempla. A criança, ela não tem medo de cair, ela simplesmente se joga e ela vive a experiência. E isso é que vai trazer o equilíbrio para vocês e a satisfação. Vem uma fase aí, galera, de muito mais equilíbrio, tá? Mas precisa ter paciência. Para algumas pessoas, vocês precisam se apegar um pouco mais à espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não é espíritos ou espiritismo, etc. Espiritualidade, você entender que existe uma força maior que está ali gerenciando a sua vida. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 arcanos maiores só num joguinho desse pequeno. Isso significa que o divino está sim lhe apoiando, ok? Gente, confia na fé. A sua fé naqueles que te acompanham, naqueles do plano invisível, em Deus, na energia crística de Jesus, nos seus guias que você não sabe quem são, mas você tem sempre alguém para lhe guiar. Na escala hierárquica espiritual, você tem pessoas que lhe guiam e que fazem essa sua comunicação com Deus. Você não sabe quem são. Fé no seu anjo da guarda, na sua centelha divina. A espiritualidade está aqui dizendo, gente, segurança. Tenha segurança em nós, porque nós estamos gerenciando a sua vida. E eu vou falar. Eu até fiz uma pausa. A energia está muito forte aqui, nessa mensagem especificamente. Não obstante, esse é o story número 9. Eu falei do story anterior, é o story número 9. 9 é a meta comunicação com o divino. Nada aqui passa despercebido. Enfim, tem uma lua aqui, tem coisas ocultas, escondidas. Aproveite esse período de lua para pegar alguma coisa para ler que venha abrandar um pouco o seu coração. Caminhos estão abertos. Esses caminhos já se abriram. É como se só está esperando esse inverno passar, o gelo derreter e o sol brilhar. Essa abundância já está aí, galera. Vocês vão colher tudo que vocês plantaram. E se você está plantando aqui nisso, não desistiu, persistiu, tá ali, foco, você vai ter a sua colheita, enfim. Pegando meu cafezinho aqui para respirar. Galera, tá forte isso, viu? Vou falar para vocês. Tem muitas honras para chegar para vocês. Eu só não estou conseguindo enxergar isso ainda.
É natural, porque tá tudo muito ainda confuso, tá no escuro. E hoje é dia 2, né? Dia 2 eu falo do feminino, e aí eu posso falar da lua também. E a lua traz o feminino. Tem algo muito mais profundo pra vir pra vocês. Essa leitura foi muito forte. Por hoje, desconecte, tá? Recarregue a sua bateria. Ah, mas eu tô trabalhando, tô maior inferno no meu trabalho. Recarregue a sua bateria. Você tem como recarregar na hora do almoço, nem que seja no banheiro, respirando. Fazendo 10 respirações profundas, diafragmáticas, né? Tem no YouTube. Saia da distração. É o que aqui fala, tá? Se desconecte do mundo. Hoje é você e você, compreendendo as suas questões, tá? Tem um caminho aí fresco, inovador para chegar. Tem muitas ideias, então se conecte com você. Saia da distração. Saia de ficar assim o tempo inteiro vendo um monte de vida, ó, um atrás do outro. Que legal. Saia disso. Se distrai, que é uma beleza, né? O programa é um tempo só para você fazer isso, né? Os mentores trazem muito isso, né? Quando vão aconselhar pessoas, assim, olha, evitem distrações, está distraindo, está perdendo tempo, né? Então, quando traz essa orientação, eu gosto muito, né, de pegar para mim também. Então, saia daquela parada de ficar vendo subcelebridades, por exemplo. Não acrescenta jossa nenhuma. Tô falando bem aqui. Não veja. Inclusive, para essas pessoas, é ótimo, porque você ajuda essas pessoas a ganhar dinheiro, né? De forma fútil e inútil. Então, você segue se quiser, obviamente, mas estou dando aqui um conselho. Vai ter muito mais coisas boas na sua vida se você começar a fazer uma limpa mesmo. Áries. Gente, tem uma questão também aqui que estão pedindo para falar. Pode observar que para distrações você sempre acha muitos amigos para te chamar. Mas tem amigos que querem te chamar, por exemplo, para ter um papo profundo, tomar um café, e aí você sempre recusa. Mas quando é para distrações, para bebedeira, para o barzinho, etc., você vai. Então, prestem muita atenção ao redor de vocês. Então, muitas vezes, o universo ele lhe dá sinais assim, olha, tem pessoas aí querendo o seu bem, querendo que você cresça, querendo fazer alguma coisa, mas você está sempre indo por outro lado. Então, a gente não tem como te ajudar. E quanto mais você vai se cercando de pessoas que querem também o seu crescimento, é muito melhor para você, né? Então, isso existe. Alguém que chama assim, ai, vamos lá no café, vamos ler um capítulo de um livro, sei lá, vamos estudar junto alguma coisa. Gente, é isso, tá? Às vezes o universo ele vai dando esses sinais e você ali está sempre distraído. Então, presta atenção, ok? Eu fui falando os signos, mas já tinham pedido aqui no meio da leitura para tocar nesse assunto. E eu acabei, enfim, na mente da geminiana, trazendo outras coisas e era para falar sobre isso, tá? Então, eu tenho uma Áries, Sagitário. Outro dia eu fui assistir uma palestra no Centro Espírita e justamente tocaram nesse assunto. O rapaz estava falando isso. E depois que eu parei de beber, sumiu todo mundo. Engraçado isso, né? Libra. Peixes e Virgem. Áries, Sagitário, Libra, Peixes, Virgem. Emoções. Mas tem signos de água, pode ter também outros. Aquário. Tem mais um. Áries, Sagitário, Libra, Peixes, Virgem, Aquário e Escorpião. Tá? Bom, gente, é isso. Vocês podem estar lidando com pessoas desses signos, ou vocês podem ser desses signos, ou tem um grupo aí pra vocês.
Mas tem uma coisinha aí para brilhar para vocês, mas vocês precisam estar atentos. Muitos estão distraídos aqui, então precisam compreender o momento e se livrar, né? E se libertar. E, gente, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Quem quiser se permitir aprofundar sobre o momento de vida, sobre leitura de aniversário, sobre alguma coisa, está aí, está aqui disponível. Não fique vivendo de caixinha de perguntas. Inclusive, a Guiança está super cortando um pouco isso e trazendo, olha, tem pessoas que precisam aprofundar, chega de caixinha. Não sou eu, são meus chefões que estão falando. Então, é isso aí. Um beijo super grande, fiquem com Deus. Tchau.